Oi, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, é sua primeira vez aqui, eu sou a Fernanda. Eu sou o Bruno, gente. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente fez antes de sair do Brasil. O Bruno anotou ali e ele vai explicar um pouquinho, nós vamos conversando. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal. Sem muita delonga, vamos ao vídeo. Gente, antes de começar a falar sobre o tema do vídeo, se você também quiser indicar nosso canal para pessoas que têm interesse em vir morar nos Estados Unidos de maneira legal, Sim. de conhecer um pouco mais sobre a vida aqui nos Estados Unidos, a vida real, né? Não essa vida mágica que muita gente pinta nas redes sociais, mas a vida real, né? As coisas de fato como são. Indica o nosso canal para seus amigos, familiares, pessoas que pensam em morar aqui, de repente você mesmo, né? Enfim, e também pessoas que pretendem passear nos Estados Unidos, né? Porque a gente também trabalha com visto de turismo, né? Há muitos anos. Então, se você tem interesse em qualquer um desses conteúdos, segue a gente aqui e indica para os amigos, tá bom? A gente vai falar sobre 6 coisas que a gente fez antes da gente vir morar nos Estados Unidos. São coisas importantes. Esse vídeo são coisas que nós fizemos, nós julgamos importantes de fazer antes de vir morar aqui. A gente está contando da nossa A experiência. gente quer passar a nossa vivência, porque de repente essa experiência pode ajudar de alguma forma as pessoas que estão pensando em vir e morar aqui, tá? Como já falamos nos vídeos anteriores, nós temos familiares que residem aqui há alguns anos. Isso ajudou muito a gente a, antes de vir morar aqui, conhecer um pouco mais da realidade, né? Eu vejo muitas pessoas vindo morar aqui sem nunca ter vindo a passeio. Sim. Tem um lado bom, que é tipo, a pessoa às vezes realmente não tem outra alternativa no Brasil e ela acaba não consegue vir aqui a passeio antes, não consegue se organizar para isso, e tudo bem. Isso aí é de casa a casa, de cada um, né? Mas a pessoa que tem condições de vir aqui a passeio primeiro, na cidade ou no estado que você pretende morar, eu acho que isso é muito válido, para que você não seja surpreendido. Sempre vão ter coisas que você não pensou, não planejou, né? Fato. A realidade, ela sempre se impõe de alguma forma, mas é legal você conversar com pessoas que moram na região que você pretende morar, pessoas que já estão há mais tempo, e isso fez toda a diferença para a gente se planejar. E Tá? olha que a gente já tinha vindo aqui muitas e muitas A vezes, gente já tá? veio mais de 10, 12 vezes a Muito Orlando. mais, amor. Não, eu vim mais de 15, a Fernanda veio mais de 10. Então a gente conhecia muito o lado turístico da região que a gente mora, aqui em Winter Garden, na Flórida, assim, no caso de Orlando, né? A gente conhecia bem a grande Orlando, como turista, mas a realidade morando é diferente, né? Então é importante você fazer esse dever de casa. Então eu vou elencar aqui 6 coisas que nós fizemos que foram muito boas para a gente evitar alguns problemas iniciais. A primeira delas é ver a sua questão imigratória. É muito importante, antes de vir morar nos Estados Unidos, você ver qual o tipo de visto que se adequa à sua realidade, né? Qual é a forma de você vir de maneira legal, fazer as coisas de maneira correta, porque aqui, cara, assim, toda hora muda governo, né? 4 anos é um governo mais democrata, depois é mais republicano, e essas questões imigratórias, elas são sensíveis. Então, verdade. assim, a gente pensou muito, né? Cada realidade é uma realidade, cada escolha é uma escolha. Mas no nosso caso, como a gente tinha uma vida estabilizada no Brasil, a gente preferiu um visto que seja, a gente preferiu pedir do Brasil um visto que se adequasse à nossa realidade, mas que a gente pudesse ficar aqui por um tempo longo, né? Ou, entre aspas, para sempre, né? Sem precisar construir alguma coisa e depois ter que voltar para o Brasil porque não resolveu essa questão migratória. Então é muito importante para a gente essa questão. A gente veio já com visto aprovado do Brasil, EB2 unidade, tem vídeo aqui no canal sobre toda essa trajetória. Mesmo que demorasse mais tempo, a gente decidiu fazer isso. A gente preferiu fazer isso do Brasil e vir de forma, vamos dizer assim, definitiva, mas a gente entende que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Estamos Mas falando é da muito nossa importante experiência. mesmo, independente do caso, independente da sua situação, você estudar um pouco as questões migratórias, os tipos de visto que se adequam a você, para quando você chegar aqui, você construir uma vida, você não ficar desesperado ou desesperada sem saber como você vai resolver a sua situação. Então, a primeira coisa que a gente fez foi essa, tá? Segunda questão foi ter uma reserva financeira para a gente começar a vida aqui. Com certeza. Existem vários custos iniciais, independente da forma que você vem, que você tem que ter. Então, você vai precisar, provavelmente, fazer uma aplicação de aluguel, né? Algumas empresas, algumas imobiliárias ou donos de proprietários de casa pedem 2 aluguéis, 3 aluguéis, em alguns lugares um mais um. No nosso caso foi 1 mais 2, então a gente teve que dar um calção para segurar, né, para ter um seguro, que vai pagar, né, a casa. Aí a gente pagou o primeiro mês e o último mês do contrato. Então você precisa ter uma noção de que você vai precisar pelo menos de 1 a 3 aluguéis. Se você conseguir algo
na casa de alguém, aí não entra nesse critério, tá? mérito, Nessa especificidade. Mas é bom você ter uma reserva de 1 a 3 aluguéis guardados. É importante você ter um valor também para você, se você for alugar uma casa, um apartamento, você conseguir comprar alguns móveis, mesmo que sejam usados. Aqui você tem muita essa cultura de doação, tem muita gente doando muita coisa nos grupos, né, de Tem. WhatsApp de brasileiros, vendendo muita coisa a um preço muito, muito justo, muito baixo e coisas novas. Às vezes Sim. são pessoas que ficaram aqui, não se adaptaram, aí montaram uma casa inteira e estão vendendo as coisas a um preço muito justo, é bom você dar uma olhada. Mas, querendo ou não, você vai acabar gastando algum dinheiro para botar uma cama, para comprar coisas de cozinha, utensílios para começar a sua vida. Além disso, você vai precisar, provavelmente, não sei em todas as regiões, mas aqui na Flórida você vai precisar de um calção para colocar a conta de água no seu nome, a conta de luz no seu nome, e vai precisar de dinheiro, tá? E aí você tem essa questão às vezes, de um carro ou de uma entrada para comprar um carro, para conseguir passar uma ficha. Hoje, várias empresas, dealers, né, eles financiam, mesmo que você não tenha a score aqui, mas você precisa dar alguma entrada. Sim. Então, tenha um planejamento financeiro. A gente precisou ter um planejamento financeiro inicial para a gente começar a vida aqui, tá? Exato. A gente começou a reservar um dinheiro específico para esse começo aqui e a gente, né, determinou o valor que a gente achava que era pertinente para nossa família e a gente já começou, porque a gente se preparou antes de vir, porque a gente estava aguardando o processo do O visto, nosso tá, processo gente? levou 3 anos, então a gente teve esse tempo para conseguir fazer uma poupança É, para poder chegar aqui e não ser surpreendido por esses valores. E exato. aí entra aquele ponto que eu falei, eu conversava muito com as pessoas que moravam aqui, elas já me falavam mais ou menos algumas coisas que seriam gastos iniciais. Então a gente teve que fazer esse dever de casa, então é importante também, tá? Até mesmo o orçamento mensal, né? O Bruno já se baseava naquilo que pessoas que tinham uma família parecida com a nossa gastavam aqui e a gente pra gente ter uma ideia, tá? E o terceiro ponto se você vai abrir um negócio aqui nos Estados Unidos, se você vai trabalhar em algum ramo, você vai trabalhar para alguma empresa, é bom você dar uma estudada nesse segmento aqui nos Estados Unidos, aqui, ou na região que você vai morar, tá? Ver mais ou menos quanto que está sendo pago para um profissional dessa área, como é que estão as oportunidades de emprego nessa área. Se você vai abrir uma empresa, estudar um pouquinho o mercado, pela internet você consegue fazer isso. Se você tiver condições de vir aqui como turista antes, e fazer uma pesquisa de campo, ver como é que está esse segmento, os preços que estão sendo praticados, os serviços, a qualidade dos serviços, né? Hoje, sim, pelo menos aqui na Flórida, você tem muitos brasileiros, muitas empresas, muitos empresários, você consegue ter um papo com essas pessoas, né? Geralmente, todas as vezes que a gente conversou com pessoas do segmento que eu estou atuando aqui na minha empresa que eu estou trazendo do Brasil, e no segmento que a gente também atua aqui nesse Instagram, nesse YouTube, a gente conversou bastante com algumas pessoas, a gente pegou muitos conselhos. Tem um versículo bíblico que fala que na multidão dos conselhos a sabedoria, né? Então, a gente ouve as pessoas, a gente tem que ter humildade para saber que a gente não sabe tudo e que a gente precisa reaprender tudo do zero aqui. Exatamente. Então, se você pretende vir uma trabalhar, nova vida. dependente do segmento que você vem trabalhar ou abrir um negócio, estuda, a gente tem estudado. É lógico que isso não quer dizer que vai ser tudo perfeito, pelo contrário, mas que pelo menos a gente já vai estar mais ou menos entendendo o que pode acontecer, tá? Nesse segmento, tá? Quarto ponto que a gente fez, fazer um planejamento de gastos mensais. Conversamos com várias pessoas para ter uma ideia aqui, durante esses 2, 3 anos, de quanto que está o aluguel, de quanto que se gasta de luz, de quanto que se gasta de água, de quanto que se gasta de seguro de carro, de quanto que se gasta de mercado, de quanto que se gasta com lazer básico, quanto que se gasta de pedágio, pelo menos aqui nessa região que a gente está. Se você for sair um pouquinho dela, você já vai gastar pedágio quase todo dia. E não dá para não ter carro, gente. É Não impossível. dá. Aqui na Flórida é impossível você não ter carro. Não tem dá. como. Dependendo da cidade que você quer emigrar, aí pode ser diferente. Mas tem transporte, por Nova York tem transporte público Tem muito metrô, bom. é verdade. Outras regiões também, né? Mas aqui onde a gente mora não dá tem para não ter como. carro. Então, assim, aí você tem que ter uma ideia de quanto que você vai gastar de seguro de carro, de aluguel, de comida, Sim. de mercado, de lazer, de água, de luz, de internet. Exato. Então a gente fez um planejamento. Isso entra lá no planejamento que a gente fez antes, mas, né, esse planejamento... A gente fez um planejamento de gastos mensais. Não é um planejamento financeiro para começar a vida, mas um planejamento de quanto que a gente vai gastar todo mês. Exatamente. E eu acho isso importante, mesmo que você já chegue aqui trabalhando e ganhando dinheiro, para você ter uma ideia de se o que você vai ganhar ou vai que dar, você vai ganhar com a sua esposa ou vai ganhar sozinho, e vai dar conta de você se manter por um tempo, ou até algum outro projeto ser elaborado. Muita gente faz isso, né? Muita gente chega aqui, trabalha num emprego mais simples, até levantar um dinheiro para estudar, para se especializar numa profissão específica, ou abrir seu próprio negócio. Tudo isso tem uma curva de tempo, então a gente fez um planejamento de quanto que seria mais ou menos os nossos gastos.
É claro que ele não vai ser perfeito. Vai variar um pouquinho para cima. Geralmente varia para cima, gente. Então a gente fez esse planejamento para a gente ter uma ideia de quanto que a gente ia gastar todo mês vivendo aqui. Não só para começar a vida, mas todo mês vivendo. Então algo que a gente também considera que foi muito importante, tá? Sim. A gente está terminando o primeiro mês aqui e mais ou menos o que a gente previu de gasto é o que está batendo, tá? Tá mais ou menos batendo aí de luz, de água, internet, mais ou menos o que a gente realmente verificou antes. Por isso que é bom conversar com as pessoas, tá? Quinto ponto que a gente fez antes de morar aqui. Conhecer o bairro que você quer morar, a cidade que você quer morar. A qualidade de vida da cidade que você quer morar, as escolas, a qualidade das escolas que você quer morar. Se você tem filho ainda em idade escolar, isso é muito importante. Isso é muito importante porque, principalmente aqui na Flórida, essa decisão vai nortear onde você vai morar. Sim. E, geralmente, assim, o que a gente conversou com muitas pessoas primeiro se escolhe a escola para depois ver o condomínio e o lugar que você quer morar. Porque aqui, escola, eu brinco assim com meus amigos que não conhecem, né, ainda. Escola é CEP. Ou seja, tipo, você só vai poder, seus filhos só vão poder estudar na região que você mora. Então, se você escolher, primeiro se escolhe a escola, depois a casa, a qualidade da escola, depois a casa. Exato. E isso tende também a subir um pouco o valor do aluguel onde você vai morar, porque todo mundo quer morar onde as escolas são boas, tá? Escolas públicas aqui que a gente está falando, né? Tá, gente? Escola pública. Todo mundo quer que os filhos estudem em boas escolas, então a procura por esses bairros é maior. Então vale a pena você estudar um pouquinho antes a região que você quer morar, os preços de aluguel, a distância dela para o mercado, porque aqui as coisas geralmente são um pouco mais, aqui na Flórida, em Orlando, por exemplo, no Winter Garden, as coisas são um pouco mais distantes, né? Tudo é 10, 15 minutos de carro, a maioria das coisas, algumas coisas são 20, 25, né? Coisas mais específicas são 20, 25 minutos. Então é importante você estudar um pouquinho a região que você pretende morar. Exato. A escola, os aluguéis, as casas, os condomínios, a estrutura do condomínio, que para algumas pessoas faz muita diferença. O condomínio ter, por exemplo, uma quadra de tênis ou uma piscina. Para outras pessoas não faz tanta diferença, então isso pode variar, tá? Exato. Então uma coisa que a gente fez foi estudar bem os bairros, os condomínios, as escolas, antes de tomar a decisão onde a gente ia morar. Isso do Brasil, a gente já fez isso porque a gente estava vindo a turismo para cá durante o processo, mas eu acho que isso é um dever de casa que é importante para todo mundo fazer, para quando chegar aqui não ser surpreendido, né? Você às vezes faz um contrato de aluguel de um ano, geralmente aqui é um ano, e aí depois você vai ver que a escola não é legal do bairro, né? Então você tem que fazer realmente isso. Se você tem filhos em idade escolar, é bom você fazer isso antes, tá? E uma coisa que a gente fez foi, quando a gente estava procurando a casa, a gente já estava olhando no aplicativo de casas e a gente olhava qual era o condomínio já que a gente queria, porque a gente já sabia qual era a escola que a gente gostaria de colocar, principalmente o Daniel. Porque no caso, como a gente tem 2 filhos, o Leonardo, ele vai fazer 16 anos, ele é high school. E o Daniel é elementary ainda, né? Sim. Então, a gente tinha que escolher 2 escolas. Sim. Então, a do Léo fica um pouquinho mais longe, A do Léo é um pouco mais longe porque ela cobre toda a região que a gente mora, que é uma escola maior. E a do Daniel, a gente queria uma escola específica porque a gente já tinha pego indicação, e do Léo também tinha pego indicação de pessoas que a gente conhece que estudavam. Os filhos estudam nessas escolas e eles gostam muito. Só que a do Daniel, o nosso desafio foi encontrar um condomínio que cobrisse essas 2 escolas. E a gente já veio fazendo isso nos últimos anos, tá? Mas a do Daniel, em específico, não eram todos os condomínios aqui perto que pegavam ela. Então a gente teve que ficar nesse condomínio. Ele estuda no condomínio. Exato. A distância a pé é muito curtinha. 3 minutos a escola. Enfim, então a gente fez isso e a gente acha que isso foi bom. Sim. Então, se você tá vindo pra cá e você tem tempo ainda, eu acho que vale a pena fazer essa pesquisa e dar essa estudada. E o último e 6º ponto que a gente fez, que é uma coisa que, como a gente trabalha com isso, a gente acha que vale a pena a pessoa fazer isso antes, você pretende imigrar para os Estados Unidos de maneira legal, peça o visto dos seus familiares antes de imigrar. Por quê? Porque a gente tem visto que a cada ano, desde o ano da pandemia, tem ficado um pouquinho mais difícil de conseguir visto para os familiares de quem mora aqui nos Estados Unidos. Sim. Então, principalmente se esse familiar for jovem e idade produtiva, né? Um exemplo para você entender o que eu estou falando. Você mora aqui nos Estados Unidos, mas você tem um irmão, um primo, um tio ou uma tia que não são, um pai e uma mãe que não são idosos, que são mais jovens, entre aspas. Que tem idade produtiva. Se você já estiver aqui, se as pessoas não tiverem visto de turismo para te visitar, vai ficar um pouquinho mais complicado deles conseguirem o visto. Ah, Bruno e Fernanda, é muito difícil? Não, não é muito difícil, mas é mais difícil do que quem não tem um parente morando aqui, mesmo que de maneira legal. Sim, porque não importa se você tá legal ou ilegal.
o oficial consular ele tem uma preocupação de dar um visto para uma pessoa em idade produtiva, essa pessoa ficar aqui e não voltar, porque ela tem um parente que vai ajudar, vai facilitar ela estar aqui. Exato. Então, um conselho esse é um conselho mesmo que eu quero dar. Se você vai migrar para os Estados Unidos, procura tirar o visto dos seus familiares antes. Porque a gente vê situações aqui de pessoas que estão aqui há 2, 3 anos e os parentes não conseguem vir visitar. E a pessoa está aqui legal, a pessoa está aqui Sim. fazendo tudo certinho, mas às vezes a pessoa já tentou o visto 2, 3 vezes de turismo no Brasil e não está conseguindo. Então, acho que antes de migrar é uma coisa bacana de ser feita para você conseguir estar perto dos seus familiares. Fazer tudo Tem certinho, toda uma né, gente? adaptação de morar aqui, tem todo um tempo de curva, de aprendizado, de situações. Tem diferenças culturais grandes para o Brasil, tem coisas que são muito boas, tem coisas que o Brasil é melhor. Então, assim, você Quem é muito ligado à precisa família se adaptar, pode quem é muito ligado à família, sentir muito, quem né? gosta muito do agito, quem está acostumado a ter uma vida mais agitada, acaba sentindo falta das pessoas. Exatamente. Então, isso é um ponto importante, tá? Então, foram as 6 coisas que a gente fez antes de vir para cá, que a gente considera que foram decisões acertadas, tá? Ninguém vai acertar tudo, a gente vai aprender um monte de coisa, tem muita coisa que é tentativa e erro, mas a gente procurou se cercar dessas 6 coisas para que a gente pudesse errar menos, vamos dizer assim. Todas as informações sobre a nossa assessoria estão aqui na descrição do vídeo. Não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, que a gente posta, né, todos os dias, clientes aprovados, nossa vida aqui também nos Estados Unidos, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui!